Meus amigos, está aí um mentiroso. Promete, mas não cumpre. Acabou a consideração com os pobres. Lula sanciona a taxação de compras internacionais de até $50. Pois é, mas você lembra que um tempo atrás ele disse que ia fazer outra coisa? Sabe, $50? Ora, por que taxar $50? Por que taxar o pobre e não taxar o cara que vai no free shop e gasta $1.000? É apenas uma questão de consideração com o povo mais humilde desse país. Sabe, as pessoas gastar $50 têm que pagar imposto. Acabou a consideração com o pobre então? E vamos sancionar, ao invés de vetar? Ou já começou a política de não cortar gastos e aumentar a arrecadação para o equilíbrio fiscal? Uma doideira que tem na cabeça do Lula. E vamos logo taxar os pobres, tirar logo dos pobres, porque a tendência sempre foi vetar. A tendência é vetar. Pois é, e depois desses vídeos, dessas falas do Lula, Janja, Felipe Neto, por exemplo, que sempre disse que era fake news, que o governo iria taxar, queria taxar, Shopee, etc. Olha aí, Lula deixando claro que pretende vetar, caso o Congresso Nacional decida taxar as compras internacionais de menos de $50. Sempre falei que não era pauta do governo federal essa taxação. E está aí mais uma prova. Quem quer taxar são os próprios deputados, principalmente o próprio Lira. Poderia trocar esse Lira por Lula também, ou acrescentar. E sempre foi pauta do governo, sim. Haddad sempre defendeu essa taxação, o ministro da Fazenda. Mas aí o Lula vem com aquele papo, olha, tem como negociar, é um acordo, fizeram um acordão, de fato, e aí 20%, junto com a proposta lá dos veículos, etc., o projeto Mover, e sancionou. Ou seja, fez um acordo com o Congresso, segundo ele, para manter até a unidade entre legislativo e executivo, algo do tipo. Ele disse: houve uma tentativa de fazer acordo, houve um acordo, e eu assumi o compromisso com o Haddad de que eu aceitaria colocar o PIS e COFINS para a gente cobrar, que dá mais ou menos 20%. Isso está garantido. Isso está garantido. Eu estou fazendo isso pela unidade sabe, do Congresso e do governo e das pessoas que queriam, porque eu, pessoalmente, acho equivocado a gente taxar pessoas humildes que ganham 50, que gastam $50. Então o que vale não é o pobre, não é o desejo do povo, é o acordão, é o toma lá da cá, sei lá. Tá sem governabilidade, Lula. Aí tem que se render. Se bem, o senhor adora taxar, adora criar impostos. É verdade. Eu não quero. Claro que quer. A sua paixão é tirar o dinheiro do povo. Ou seja, a gente precisa aumentar a arrecadação. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. Então é isso. Já não tem o pobre, já não tem consideração, já não tem povo, já não tem o que pede a sociedade. E o que vale é o acordo entre eles. E se dizem representantes do povo, mas não estão representando. É por isso que ele fica puxando o saco de Lira, do Pacheco, porque não tem governabilidade. Veja só essa matéria aqui. Lula diz que Pacheco é grande nome para o governo de Minas Gerais. Presidente do Senado acompanha o presidente Lula em viagem ao estado nesta quinta-feira, 28. Na verdade está errada a data aí, no caso 27, hoje, quinta-feira. Cadê? Não tem PT não? Está se rendendo ao presidente do Congresso? tentar alguma articulação e que se dane os pobres. Inclusive eu estava vendo o perfil do presidente Lula no X, o X, o antigo Twitter, essa postagem. Ele mesmo escreveu, ou alguém que coordena ali, cuida da rede social do Lula, dele. Eu não sou o presidente dos mais pobres. Sou um deles que chegou à presidência da República. Concordo. Era pobre, virou presidente, se tornou multimilionário e hoje apenas ilude, tira do pobre e continua cada vez mais rico. E de fato não é o presidente dos mais pobres. Não é mesmo. Então, pelo menos jogou uma verdade aí na rede social. E nós sabemos também, até mudando de assunto para encerrar, que Gilmar Mendes, ministros da corte,
empresários, políticos ligados ao sistema, óbvio, estão lá em Portugal. Lá no Gilmar Palusa, né, no evento da universidade em que ele é sócio, para discutir o Brasil, para falar de mercado. Eles gostam de Brasil fora do Brasil, longe do brasileiro. Interessante isso. E retorno não tem nenhum. É até perigoso essas reuniões, porque muitas das vezes são com portas fechadas, se bem que agora não. Mas olha essa notícia. 12 empresas com ações do STF participam de evento de Gilmar Mendes em Lisboa. Lista inclui o Instituto JF dos Irmãos Batista, os bancos BTG e Safra e a varejista Magazine Luiza. Tá aí, tá explicado, eu não preciso nem estender. É isso que acontece. Você, por exemplo, tem um processo aí você, claro, tem um juiz ali cuidando do seu processo, etc. Aí você vai lá, convida o juiz para fazer uma festinha, um banquete, uma viagem, o juiz vai. Ei, que beleza! Troca de confete. Isso acontece, já teve denúncia aí no passado por conta disso. Empresários com processos envolvendo aí bilhões de reais, bancando lancha, jet ski, festas, vinhos, etc. Comida, banquete. E será que é diferente no STF? Ou, por acaso, essas 12 empresas com ações no STF se encontraram com os seus juízes responsáveis pelos casos lá, hein? É só uma pergunta. Coincidência demais, talvez. Não é mesmo? E o Mendes encontrou... Sabe quem ele encontrou lá em Portugal? Agora sim, para encerrar o vídeo. Aquele Sérgio Tavares, jornalista português, que veio ao Brasil e foi detido pela Polícia Federal no aeroporto. Lembra? Pois é. E o Sérgio Tavares tentou entrevistar o Gilmar Mendes, que deu uma de João sem braço. Igual o Lula, não sabia de nada. E a gente fica por aqui, mas eu quero que você assista essa tentativa de entrevista com o Gilmar Mendes, tá certo? E a gente volta amanhã com um vídeo novo. Deixa o like e um forte abraço. Não conheço nenhuma intimação do Congresso. Chris Smith. Não tenho nenhum conhecimento de intimação. E o Congresso Nacional americano não tem nenhum direito de fazer intimação a parlamentares brasileiros. Mas o Gilmar teve conhecimento do repórter português que ficou preso em Guarulhos e foi interrogado por questões políticas? Eu vi... Sérgio Tavares. Eu vi uma notícia de que havia irregularidade na entrada e que teria... Não foram comprovados. Mas acha normal um repórter português ser interrogado sobre o 8 de janeiro, Flávio Dino, sobre questões políticas, sobre urnas? Não conheço detalhes. Mas acha que um país como o Brasil deve fazer isso a um repórter português? Gilmar, está a vestir a pergunta. É que esse repórter português era eu. Oi? É que o repórter português ficou preso era eu, Gilmar. Lamento que tenha ocorrido.